Ei, você aí que tampa a câmera do seu notebook com o adesivo do Mickey Mouse, que desliga o celular em uma conversa importante com medo que o Google te escute. Esse vídeo é pra você. E depois que você terminar de assistir ele, recomendo que apague de seu histórico do navegador qualquer vestígio de que você esteve aqui. Porque, como já diria o sábio escritor do livro de hoje, a paranoia é o alho na cozinha da vida. Ela nunca é demais. Oi para todo mundo, bem-vindos a mais um vídeo do canal do Sebo Velho. E o livro que vamos falar hoje é O Último Grito, de Thomas Pynchon, publicado originalmente em 2013 lá nos Estados Unidos e em 2016 nessa edição belíssima que temos aqui da Companhia das Letras, traduzido pelo excelente tradutor do inglês para português, Paulo Henriques Brito. E o que o velhinho Pynchon, de 80 e poucos anos, com uma lucidez enorme, que escreve como ninguém, nos conta nesse mini calhamaço? Em O Último Grito, vamos acompanhar a história de Maxine. Ela é uma agente de fraudes fiscais, mãe de 2 filhos, que já estão ali beirando a adolescência, e ela é separada. A Maxine está naquela fase de vai não vai com o ex-marido, sente um pouco de saudade dele, pensa que talvez ter o pai perto das crianças seria bom, sente um pouco de nostalgia da época de casal, mas enfim, a história começa com um sujeito chamado Reg Despard chegando no escritório da Maxine. O Reg é um velho conhecido da Maxine, um documentarista. Ele vai até ela, no início do livro, pedir um auxílio para Maxine. Ele foi recentemente contratado por uma empresa chamada Hashlingers, alguma coisa assim, com o objetivo, com a missão talvez, de fazer um documentário sobre essa empresa. A Hash, para simplificar esse nome esquisito, é uma empresa que trabalha com investimentos em pequenas startups que mexem com internet e tecnologia. Esqueci de comentar, mas o livro é ambientado em 2001. Então o mundo da internet banda larga está começando a explodir, está começando a tomar o mundo. A internet não é como a gente conhece ela hoje, mas já trazia sinais do que é a internet hoje em dia pra gente. O Reg vai fazer um documentário dessa empresa, porém quando ele começa a pesquisar mais coisas sobre ela, ele começa a ficar um pouco preocupado. Fica preocupado porque vamos dizer que a parte financeira da empresa, a parte fiscal, a parte legal juridicialmente, é meio nebulosa, não tem muitas informações disponíveis, talvez os caras sejam sonegadores de impostos, talvez os caras sejam meio mafiosos. O Reg fica preocupado. E fica mais preocupado ainda quando ele descobre que o dono dessa empresa se chama Gabriel Ice e é um cara mais nebuloso que a própria Hash. Ele é um cara que faz investimentos em pequenas startups que mexem com a internet, né? Só que startups que já estão falidas ou que vão à falência depois que ele começa a botar dinheiro lá. Então a Maxine, que quase não gosta de um caso cabeludo, diz pro Reg, deixa aqui, eu vou dar uma olhada pra você. Depois disso, a gente conhece uma outra personagem chamada Virva. A Virva é uma colega da Maxine, que tem a sua filha matriculada no mesmo colégio dos meninos da nossa protagonista. E a Virva é casada com um cara que recentemente desenvolveu um jogo revolucionário, um game para a internet chamado Deep Archer. É um jogo em que o código-fonte se altera a todo momento, é um código-fonte que não é possível ser rastreado, nem copiado. E o que é o Deep Archer? Que jogo é esse? É um novo Pac-Man? É um novo GTA? Mais ou menos. O Deep Archer é um jogo que transforma a Deep Web numa realidade virtual. Então é muito louco a gente ver como o Pynchon vai trabalhar a questão da internet aqui no Último Grito. Realmente basta os personagens sentarem na frente do computador, colocar as mãos no teclado, que a narrativa do Pynchon já nos joga para dentro daquele mundo da realidade virtual, da Deep Web, do Deep Archer. Então é muito legal como a narrativa vai se misturando com o mundo virtual da tela de pixels no monitor CRT, que os personagens estão lá dentro. A Maxine conhece esse jogo através da Virva,
fica assim, aterrorizada e ao mesmo tempo encantada com tudo aquilo que ela vê. Os filhos dela meio que jogam alguma coisa parecida com isso também. Então ela fica mais interessada ainda em investigar o caso do Reg, quando a Virva diz que o principal investidor, o cara que está dando assim o valor maior no leilão para comprar o código-fonte impenetrável, irrastreável e copiável do Deep Archer é o tal do Gabriel Weiss. E daí a Maxine já começa a achar que não vai ser algo muito legal, um código desse, uma parada maluca dessa, que tá revolucionando a internet, cair nas mãos de um sujeito tão suspeito. E é nesse momento que a gente tem que falar um pouco sobre o que são os livros do Pynchon. Nesse último grito, então, a gente vai ser lançado num romance neo-noir, com um pouco de ficção científica, porque aqui ele bota uma internet, uma parte virtual muito diferente do que era na realidade de 2001. E é típico dos romances desse autor que a trama inicial leve a várias subtramas. Então, é no momento que a Maxine mergulha nessa investigação das fraudes fiscais da Hash, que ela vai descobrir uma série de outros personagens com uma série de outras tramas que muitas vezes se conectam, outras vezes se conectam pouco, mas que elas vai se envolvendo no romance e vai mergulhando de cabeça em tudo. Ou seja, vão aparecer vários personagens pedindo ajuda também para Maxine e ela vai falar: tá bom, deixa aqui que eu vou dar uma olhada para você. Dentre eles a gente pode destacar aí o russo Igor Datkov, que tem como seguranças dois gêmeos bizarros fisturados em hip hop e videogames chamado Misha e Grisha. O Igor ele é um cara que trabalha com contrabando de sorvete russo e é através da subtrama do Igor que a gente também vai conseguindo mais informações do Gabriel Weiss. Vamos conhecer também o personagem que é um nariz de aluguel, que em determinado momento vai ajudar a Maxine a farejar literalmente pistas em cenas de crime e tudo mais. Vamos conhecer também o Rock, que é um outro cara que recebeu um calote do Gabriel Weiss também e começa a financiar um pouco a Maxine até em certo ponto, para a Maxine continuar ajudando ele. Vamos conhecer personagens que fizeram parte das startups falidas através do dinheiro do Gabriel Weiss. Enfim, nessas quase 600 páginas, vamos sendo pilhados, minados de muitas informações e todas elas se conectam a um certo ponto. Enfim, vai se tornando uma trama policial das mais maravilhosas possíveis, cheias de possibilidades que a gente vai sendo surpreendido a todo momento. Além de todos os personagens malucos e dessa trama meio GTA, onde nós temos um plot principal, uma história principal a ser seguida e vários outros personagens malucos com subtramas tão interessantes quanto a principal e tramas que vão se conectando com a principal e fazendo com que a gente crie mais teorias. Esse romance se passa em 2001 e a gente tem o atentado às Torres Gêmeas, o 11 de setembro, como um dos acontecimentos aqui no livro. O marido da Maxine acaba retornando em um dos capítulos. A primeira aparição do World Trade Center no livro é quando o ex-marido da Maxine leva os filhos para conhecer o trabalho dele. Então já dá uma tensão na gente, assim, pelo menos em mim, porque eu não sabia qual data era que estava ali se passando. Eu achei, nossa, as crianças, vai acontecer alguma coisa com eles no atentado, né? O atentado do 11 de setembro vai acontecer aqui no Último Grito e é interessantíssimo a forma como o Pynchon vai colocar esse acontecimento tão simbólico nos Estados Unidos dentro da sua trama. Nesse livro, por exemplo, o Gabriel Weiss, um dos principais vilões do livro, vai estar constantemente aparentar estar sendo envolvido com agentes da Mossad, com financiamento de empresas na Arábia Saudita por meio de um esquema chamado Hawala, que é um esquema bem complexo de transferência de dinheiro. E então o Pynchon vai colocando elementos pra gente, muita informação, e ele faz aqui com a Paranoia não uma sátira, uma crítica, uma banalização, uma piada, uma paranoia,
Bem pelo contrário, nos livros do Pynchon, diante desse nosso mundo louco de informações, cheio de coisas que a gente não consegue dar conta de explicar, cheio de incertezas, cheios de dúvidas, a paranoia para Thomas Pynchon torna-se uma das condições de existência dos seus personagens. Porque no mundo cheio de conspirações, de tramas, de segredos, duvidar de tudo, ser paranoico, pode ser até uma autodefesa, pode ser uma condição, digamos, inata desses personagens que estão aqui dentro. E no meio de todas essas pontas soltas, levantadas, criadas pelo Pynchon, no final a gente tem uma equalização. A gente tem uma calmaria no meio de toda essa confusão. Tem um final onde metade das tramas aqui não vão ter um desfecho como você gostaria que tivesse, como quem está acostumado com romances policiais convencionais gostaria de ver, está acostumado a ver nos finais desses romances, muito bem pelo contrário. E para mim, o que fica de O Último Grito é a Maxine. Uma personagem maravilhosa, que eu acho que no meio de toda essa confusão, de todo esse caos que está na trama, é uma personagem que a todo momento nesse "deixa aí que eu vou dar uma olhada pra você", tá se dispondo a ajudar as pessoas, tá sempre preocupada com os filhos. A gente tem 41 capítulos nesse livro, ou 42, e cada capítulo tem uma trama diferente, tem uma maluquice, mas volta e meia o Pynchon escreve uns capítulos tão calmos, tão solenes, sobre a Maxine levando as crianças para ir para aula, ou a Maxine chegando em casa de um dia maluco, a la Pynchon, e vendo os filhos dormindo com o ex-marido na frente da TV ligada, com as meias jogadas no chão, e ela sentindo aquele calor da alegria de ser mãe, de ter uma família. Durante a trama de Último Grito, a Maxine se torna uma super-heroína neo-noir sci-fi, que pode não conseguir desvendar todos os mistérios, mas como ela mesma diz, eu sou apenas uma mãe que trabalha fora. E ser uma mãe que trabalha fora, ser a Maxine, ser a mãe dessas duas crianças, ser a mulher que a Maxine é nesse Último Grito, aqui nesse livro, é algo muito fantástico. É uma personagem muito carismática que eu adorei muito. E o velhinho Pynchon, no meio de todo o humor do seu livro, no meio de toda a diversão, no meio de toda a trama, no meio de tudo isso, resta a história de uma mãe, resta uma história afetuosa, em que o Pynchon, na sua última página, conseguiu me fazer emocionar muito. Então é isso, pessoal. Uma breve conversa, uma breve resenha, uma breve prosa aí desse livraço aqui, O Último Grito, do Thomas Pynchon. Quem tiver interesse de conhecer esse livro e o Pynchon, eu recomendo muito que pegue ele logo. É uma das principais indicações para quem quer começar a ler o cara. Eu também peguei ele justamente por isso. Eu não leio muito, nunca li nada do Pynchon. Li só o Leilão do Lote 49 e agora peguei esse. É um livro que pode assustar por a sua trama complexa e cheia de coisas, pelo seu volume de quase 600 páginas, porém é uma leitura divertidíssima. Eu garanto que você vai se divertir muito lendo ele. Lê com atenção, porque é preciso de muita atenção para apreciar uma obra do Pynchon, porque a loucura não é em vão, a desordem não é puro delírio, muito pelo contrário. Se o Pynchon delira, ele delira de uma maneira muito bem ordenada, tal qual uma orquestra sinfônica. Então é isso, minha gente. Muito obrigado por assistirem o vídeo até o final. Espero que tenham gostado um pouco dessa resenha. Se não gostaram, é culpa do Pynchon, que me deixou meio maluco, meio transtornado, e eu não consegui trazer resenha muito boa pra vocês. Brincadeiras à parte, até o próximo vídeo, tá certo, gente? Um abraço, não esquece de deixar os comentários aí, e vamos conversar mais sobre o livro, vamos conversar sobre O Último Grito, vamos conversar sobre Thomas Pynchon.